Nos destaques de hoje do Panorama, eu te conto que a CPI da Covid convocou novamente o ministro da Saúde para depor após o adiamento de um relatório sobre o kit Covid. Ministro Alexandre de Moraes dá um prazo de 30 dias para Bolsonaro prestar depoimento. E leilão de uma área próxima a Fernando de Noronha fracassa. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Abro esse episódio contando para você o que rolou na CPI da Covid-19 e eu já adianto para você que teve uma mudança. Hoje, como a Bianca Santos falou na primeira edição do Panorama CBN, aconteceria o último depoimento na CPI, né? Mas a comissão da Covid resolveu aprovar a convocação do ministro da Saúde pela terceira vez para prestar depoimento. E isso vai acontecer no dia 18 de outubro, que é daqui a 2 semanas. E com toda essa mudança, a leitura do relatório final deve ser adiado para o dia 20 de outubro. E por que isso aconteceu? Porque ontem o nosso repórter aqui da CBN, César Feitosa, revelou que, a pedido do governo, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, adiou a discussão do relatório que contraindica o uso de medicamentos do kit Covid. Para te situar, essa Conitec é quem avalia se um remédio ou um protocolo deve ser usado na rede pública de saúde. E no documento final da Conitec, ao qual a CBN teve acesso, diz que a cloroquina, a ivermectina e a azitromicina não deveriam ser usados em pacientes com Covid ou suspeita de Covid. E em nota que foi enviada à nossa reportagem, o Ministério disse que o relatório seria retirado da pauta a pedido do coordenador do grupo de especialistas, devido a uma publicação de novas evidências científicas dos medicamentos em análise. Mas a CBN apurou nos bastidores que essa decisão veio de cima e que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ficou encarregado de adiar a votação do relatório a pedido do presidente Jair Bolsonaro, que segue defendendo medicamentos ineficazes. O coordenador do grupo de especialistas da Conitec, que é responsável por esse relatório, falou hoje com o nosso repórter César Feitosa. O doutor Carlos Carvalho, do Hospital das Clínicas, disse que não recebeu nenhuma ordem para pedir o adiamento da análise do relatório. Ele disse que pediu a retirada de pauta ontem por uma motivação técnica. No final de setembro, saiu um artigo bastante, na minha opinião pessoal minha, Carlos, bastante impactante, que pode mudar a conclusão do nosso documento. O nosso documento ficaria inadequado ou sem levar esse artigo em conta. Então eu fui, no começo dessa semana, eu acionei a Conitec para saber se existiria a possibilidade de fazermos uma atualização no documento. E aí que entra a CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz, cobrou explicações do ministro da Saúde. E se o senhor passou 15 dias nos Estados Unidos e já está aqui no Brasil, é porque o senhor teve a oportunidade de tomar a vacina. Por isso que o senhor está vivo. Infelizmente, quase 600 mil pessoas que morreram no Brasil, seu ministro Queiroga, foi por causa do tratamento precoce, que hoje a Conitec não está discutindo. Sabe, seu ministro, Vossa Excelência esteve aqui e o seu discurso foi o seguinte: olha, não quero me posicionar agora nesse momento, porque eu faço parte. Eu não vou... Ministro Queiroga, o senhor é a favor da cloroquina? Não posso me posicionar. Recapitulando aqui para você, quando o ministro Marcelo Queiroga esteve na CPI em junho, ele evitou se posicionar sobre o uso da cloroquina e também disse que levaria em consideração a recomendação da Conitec. Deixa eu resgatar aqui esse áudio para você.
como médico sobre o tratamento precoce da Covid-19, especialmente sobre a utilização da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Senador, eu já respondi a Vossa Excelência. Essas medicações não têm eficácia comprovada. Não tem eficácia comprovada. Volto a repetir. Esse assunto é motivo de discussão na Conitec. Vai elaborar um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica. Se não houver questionamentos acerca do que for ali colocado, morreu o assunto, o protocolo clínico está lá. Sobre esse assunto, o senador Eduardo Braga criticou essa decisão da Conitec. Quando o Conitec está finalmente, depois de mais de 1 ano e 4 meses, pronto para definir este protocolo de uma forma absolutamente inexplicável, opaca, se retira de pauta o relatório que definiria o protocolo. A CPI pediu também à Conitec que em até 24 horas envie a cópia do relatório e explicações sobre o que motivou esse adiamento da discussão. Agora sim, vamos aos depoimentos de hoje na CPI. Os senadores ouviram hoje o médico Walter Correia de Souza Neto, que trabalhou para a Prevent Senior, e Tadeu Frederico Andrade, que é paciente do plano de saúde. Eu vou confessar para você que esse foi um dos depoimentos mais fortes e sensíveis que eu acompanhei na CPI. Durante o depoimento, Tadeu disse à comissão que é uma testemunha viva da política criminosa da empresa. Ouve só esse relato, que é super impactante. Ele disse que teria os equipamentos médicos desligados pelo hospital se não fosse a pressão da família dele. Uma das minhas filhas recebe um telefonema comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto e meu óbito ocorreria em poucos dias. Se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou. Acontece que essa mesma doutora Daniela insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos. Em contato com a filha, a mesma entendeu e concorda. Isso é mentira. Minha família não concordou. E não para por aí. Em seguida, segundo o relato de Tadeu, as 2 filhas dele foram chamadas para uma reunião com 3 médicos da Prevent Senior. E foi nessa ocasião em que, segundo ele, os médicos apresentaram como se fosse ele um prontuário de uma outra pessoa que apresentava comorbidades que o advogado nunca teve. Então ele contou, por exemplo, que disseram para as filhas que ele tinha marca-passo e que por isso a melhor alternativa era deixá-lo à própria sorte. Mas detalhe, ele nunca teve marca-passo e na verdade esse prontuário era de uma senhora de 75 anos. Aí a família de Tadeu ficou bem desconfiada da Prevent Senior e contratou um médico para fiscalizar os procedimentos do hospital. E foi por isso que ele sobreviveu. E além do kit Covid, o paciente tomou um remédio para câncer de próstata. Tudo isso sem autorização dos familiares. Já o médico Walter Correia de Souza Neto relatou na CPI a rotina de assédio moral e falta de autonomia. Ele disse que foi pressionado a trabalhar sem máscara no ano passado. Eu fiquei com medo da doença. Falei, vou pegar uma máscara, coloquei uma máscara N95 e fui trabalhar com a máscara N95 no consultório. A coordenadora entrou no consultório e falou, você precisa tirar a máscara. Aí eu falei, mas como eu vou tirar a máscara? É para minha proteção, eu não posso ficar sem máscara. Não, você precisa tirar a máscara. Eu falei, mas eu já estou com a máscara, já peguei. Não pode porque vai assustar os pacientes. Então, assim, a falta de autonomia é tanta que você não tem autonomia para proteger a sua própria vida. Então eu tive que tirar a máscara e continuar trabalhando sem máscara. O médico disse também que receitou o kit Covid porque era essa a orientação da empresa. E Walter Correia de Souza Neto disse ainda que não há dúvidas de que o médico Anthony Hong, um dos principais defensores do chamado tratamento precoce,
morreu de Covid-19. Fica muito clara a tentativa de sustentar a desinformação. Antônio Wong foi um grande difusor de teorias antivacinas, era um difusor do tratamento precoce, errou todas as previsões e mesmo assim foi idolatrado. Acho que seria muito ruim para toda essa narrativa que as pessoas soubessem que o doutor Antônio Wong morreu de Covid tendo feito o tratamento precoce, não só uma, mas 2 vezes, né? O que não faz sentido nenhum também, até para quem acredita em tratamento precoce, mas tudo bem. Ele morreu de Covid e as pessoas tentaram esconder para sustentar uma coisa que não funciona. Ainda falando sobre esse assunto, aqui em São Paulo, a Câmara Municipal instalou a CPI da Prevent Senior. E essa comissão vai investigar especificamente possíveis omissões e crimes da operadora de saúde, como fraude e ocultação de mortes. Só que a CPI não vai abordar questões ideológicas e nem éticas sobre o tratamento médico ideal que deveria ter sido feito. E o objetivo mesmo é apurar o funcionamento da Prevent Senior como empresa. Então, os vereadores querem saber se houve fraudes estatísticas, financeiras ou em alguma pesquisa. E a CPI também quer apurar se a empresa praticou uma sonegação fiscal, porque houve um crescimento bem expressivo da operadora de saúde em pouco tempo. O presidente da CPI, Antônio Donato, disse que a comissão da Covid no Senado está disposta a compartilhar documentos e que os vereadores vão a Brasília na semana que vem. Não, já fizemos um contato e provavelmente não nessa semana, mas na outra semana nós iremos a Brasília. Estabeleceremos uma pequena comissão nossa para ir a Brasília, mas já temos o ok da CPI em Brasília de compartilhar dados. Nós não temos aqui uma CPI para acabar com a Prevent ou para prejudicar os segurados da Prevent. Nosso espírito é de corrigir erros e eventuais crimes que seja indiciado e a justiça julgue e corrige e puna individualmente. Bora falar de pandemia agora. Em um novo boletim sobre o cenário atual da pandemia, o Observatório Covid-19 da Fiocruz destacou a melhora significativa nos números de mortes e casos da doença no país. Mas os cientistas alertam que ainda não é a hora de deixar de lado as medidas de prevenção ao contágio, como o uso de máscara, evitar aglomerações e higienizar as mãos. Eles defendem também a adoção do passaporte de vacina para eventos em espaços de uso coletivo. O entendimento deles é de que, apesar dos bons índices, é fundamental manter as medidas como forma de bloquear a circulação, porque mesmo que as pessoas que estão nas ruas estejam vacinadas, o boletim destaca que as vacinas não previnem completamente a infecção ou a transmissão do vírus. E o grupo defende, por exemplo, que se houver atividades com grande concentração de pessoas, seja cobrado o comprovante de vacinação. E pelos últimos dados da doença no Brasil, a média móvel de mortes por dia está em 500 vítimas, que é um índice que é muito inferior ao de abril, por exemplo, quando a gente chegou a mais de 3.000 mortes por dia. A melhora desses índices é efeito direto do avanço da vacinação no país, mas é importante lembrar que, infelizmente, pessoas ainda continuam morrendo por essa doença aqui no país. E sobre a ocupação de leitos para pacientes de Covid, em 4 de outubro, as taxas de UTI Covid-19 para adultos no SUS ficaram abaixo de 50% na média do país, e 25 estados estão fora da zona de alerta. Só que tem exceções. O Espírito Santo tem uma taxa de ocupação de 75% e o Distrito Federal de 83%. Esses são casos à parte que preocupam pelo alto índice. E entre as capitais, Brasília está na zona de alerta crítico com 83% de ocupação. E outras 4 que estão na zona de alerta intermediário são Porto Velho, com 65% de leitos ocupados, Vitória, com 73%, Rio de Janeiro, com 65% e Porto Alegre, com 63%.
O dia foi bem movimentado hoje no noticiário. O ministro Alexandre de Moraes estipulou um prazo de 30 dias para que a Polícia Federal ouça o presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga uma suposta interferência na Polícia Federal. Essa decisão aconteceu um dia depois da Advocacia Geral da União informar que Bolsonaro decidiu prestar depoimento presencialmente. Agora, Bolsonaro vai poder marcar um dia, hora e local para ser ouvido. E uma outra decisão de hoje é que o STF formou uma maioria para manter a proibição de showmícios nas eleições do ano que vem, mas liberou a participação de artistas em eventos de arrecadação de recursos para a campanha. Os ministros entenderam que um showmício pode influenciar no voto dos eleitores, mas no caso de um evento de arrecadação, quem compareceria seriam pessoas que já simpatizam com o candidato político, o que não geraria aí um convencimento de novos eleitores. Os ministros consideraram que o showmício pode gerar uma desigualdade na disputa entre os candidatos e vantagem de políticos que usarem dessa estratégia. Mas no evento de arrecadação, o artista não cobraria para se apresentar, mas sim contribuiria para essa arrecadação. Lembra que eu contei para você aqui ontem sobre uma história de uma ex-estagiária que trabalhava no Supremo Tribunal Federal e era informante do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos? Então, ela se deu mal. A ex-estagiária do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, foi alvo hoje de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal. E Tatiane Garcia Bressan precisou até ir à superintendência da PF para prestar um depoimento. Essa ação foi autorizada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Outro assunto que eu vou retomar agora, que eu contei ontem para você, é sobre o caso Henri Borel. A primeira audiência sobre o assassinato do menino terminou na madrugada de hoje. E recapitulando para você aqui sobre esse caso, a mãe da criança, Monique Medeiros, e o ex-vereador Dr. Jairinho respondem por homicídio triplamente qualificado. Só que teve uma reviravolta nesse caso. A babá do menino, Tainá de Oliveira Ferreira, foi a última a ser ouvida nessa audiência. E antes de começar a falar, uma coisa chamou a atenção. Tainá pediu para a Monique sair da sala. Eu posso pedir para que a Monique saia, por favor? Eu hoje tenho medo da Monique e eu queria que ela saísse, por favor. E depois disso, a babá mudou o depoimento mais uma vez e disse que nunca viu Henri ser agredido por Jairinho e que se sentiu manipulada por Monique. Eu não falei em nenhum momento de agressão, porque eu não vi nenhuma agressão. Eu me senti usada pela Monique nesse determinado tempo, né? Que eu venho lendo e relendo as coisas e tudo mais, e pensando mesmo no período que eu passei na casa. Me senti usada em que sentido? No sentido de ela vinha, contava, tentava me mostrar o monstro do Jairinho, né? E eu ficava com todas as coisas ruins, né, na minha cabeça. Era tudo suposição da minha cabeça. Eu nunca vi nenhum ato. Só que no primeiro depoimento à polícia, no início do ano, Tainá disse que Monique e Jairinho tinham uma relação harmoniosa, mas em mensagens do WhatsApp que foram obtidas pela Polícia Civil, a babá revelou à mãe da criança, cerca de um mês antes do crime, que o menino estava sofrendo uma rotina de violência pelo padrasto. Já no segundo depoimento à polícia, Tainá disse que Monique sabia que o filho era agredido pelo padrasto e que a mãe da criança pediu que ela mentisse à polícia. Bom, essa versão aí da babá acabou não convencendo o Ministério Público do Rio e nem a defesa de Monique, que pediu a prisão em flagrante por falso testemunho. O MP disse ainda que o depoimento foi contrário às provas periciadas e que vai levar o conteúdo para uma investigação da polícia. Ontem, ao todo, 10 pessoas foram ouvidas, e entre elas o pai de Henri, Leniel Borel. E no depoimento, tanto ele como a mãe de Henri, Monique, choraram. E Leniel falou que dias antes de morrer, o filho começou a dizer que não queria voltar para a casa da mãe. Vai, filho, com a mamãe. E a Monique já estava na minha frente. Vai, filho, a mãe tem futebol. A mamãe é mamãe boa. Aí o Henri falou assim, não, papai, a mamãe não é mamãe boa. Eu
falei assim, Monique, o que tá acontecendo? Ah, é essa casa, é essa reação, ele é a casa. Aí ela fala pro Henri assim, ó, Henri, mamãe vai procurar outra casa, nós vamos pra outra casa. Nós não vamos mais ficar aqui não. Você ajuda a mamãe a procurar outra casa? Aí o Henri, aí ele, tá, mamãe ajuda. Aí vai pro colo da Monique, mas vai chorando. As próximas audiências desse caso estão marcadas para os dias 14 e 15 de dezembro. Na economia, uma derrota para o governo. Hoje aconteceu a 17ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo. E dos 92 blocos que estavam disponíveis neste leilão, apenas 5 foram arrematados. E não teve nenhuma oferta para os lotes que ficam próximos a reservas ambientais, como Fernando de Noronha e Atol das Rocas. A arrecadação total foi de R$ 37.140.000. Só que a estimativa do governo era receber R$ 136.345.000 em investimentos. Inclusive, até a Petrobras não fez nenhuma proposta. E essa licitação marcou a estreia da oferta de novas fronteiras exploratórias no Brasil, com blocos mais distantes da costa, mas foi alvo de ações civis públicas, porque as áreas ofertadas estão em regiões importantes do ecossistema de recifes do Brasil e que abrigam quase 90 espécies ameaçadas de extinção. E até por isso que esse leilão ele foi contestado em tribunais de Pernambuco, Distrito Federal, Santa Catarina e inclusive no Supremo Tribunal Federal. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, evitou comentar se a polêmica ambiental teria sido a responsável pela ausência de ofertas na grande maioria dos lotes do leilão. Isso será avaliado e será analisado. Nós estabelecemos grupos de trabalho, CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, estabeleceu um grupo de trabalho justamente para realizar esse tipo de análise e, evidentemente, o que se busca é criar um ambiente de negócio em que haja segurança jurídica e regulatória e atratividade para os leilões de petróleo e gás no nosso país. Apesar dessa falta de ofertas, o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, considerou o resultado um sucesso. Após a realização da rodada, nós podemos afirmar que a rodada foi considerada um sucesso. Esta rodada teve foco em novas fronteiras exploratórias, ou seja, áreas com muito risco exploratório para as empresas. As empresas usualmente definem seus orçamentos no ano anterior. Portanto, fizeram isso quando a situação global de pandemia era mais acentuada. Do lado de fora do hotel onde acontecia esse leilão, no Rio de Janeiro, cerca de 150 ambientalistas protestaram. O diretor da organização 350.org na América Latina, Ilan Zugman, comemorou o que chamou de fiasco de licitação. E o leilão foi um verdadeiro fiasco. Dos 92 blocos disponíveis, apenas 5 foram comprados. Muitos blocos não tiveram nenhuma oferta, mostrando a força do poder popular, das organizações ambientais e sociais. Hoje nós fizemos nossa contribuição, deixando 87 blocos de petróleo no chão e a luta continua, já que esses blocos podem voltar para a oferta permanente. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 0,02% aos 110.585 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,52%, cotado a R$ 5,515. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,48%, cotado a R$ 6,372. No cenário internacional, uma informação que tem impacto aqui no Brasil é o seguinte: viajantes totalmente vacinados saindo do Brasil vão ser autorizados a entrar no Reino Unido sem a necessidade de realizar uma quarentena no desembarque. Essa mudança vai começar a valer na segunda-feira e vai acontecer porque o Brasil faz parte de uma lista com 47 países, entre eles a África do Sul e o México, que foram retirados da lista vermelha de Londres.
O governo britânico também inclui o Brasil em uma lista de 37 países e territórios em que as vacinas serão reconhecidas pelo Reino Unido. Então, na prática, isso significa que todos que já tomaram as 2 doses dos imunizantes da Pfizer, da AstraZeneca, além da dose única da Janssen, estão incluídos nessas novas diretrizes. Mas não está claro ainda quais serão as regras para quem tomou a Coronavac. E para entrar no país, além do certificado de vacinação, vai ser necessário também preencher um formulário sanitário e realizar um teste PCR 2 dias depois do desembarque, que deve ser agendado antes da viagem e pago por conta própria. Crianças com menos de 5 anos estão isentas dessa regra. Acho que agora tá bom de notícias, né? Então eu vou aproveitar e vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu volto, viu? O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E lembra que ontem eu coloquei Dragon Ball Z aqui para explicar sobre aquela fusão do DEM e do PSL? Então, eu descobri que tem vários ouvintes super ligados em animes. O Luan Tanuri me escreveu e disse que deu muita risada. E lembrou uma coisa muito importante, que além da fusão dar errado às vezes, ela também dura só 30 minutos. Então fica aí a expectativa para saber quanto tempo a fusão dos partidos vai durar, né, Luan? Ele também disse que acompanha o Panorama desde o início da pandemia e que o podcast é a fonte oficial de notícias pela manhã. Agradeço demais pela sua companhia diária, viu, Luan? Um grande abraço. E outro que pegou a referência foi o Natan, que é professor de geografia. Ele disse que gostou da sacada, mas ele é suspeito porque ele gosta muito de Dragon Ball. E eu também, viu, Natan? Um grande abraço para você também e muito obrigada pela parceria diária, viu? E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos para você e até mais! Panorama CBN.